por estar conosco aqui nesta noite, Pai. Obrigado, ó Deus, por este momento maravilhoso, Pai. Derrama sobre nós aqui agora, neste momento, o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Dê um gozo maravilhoso no coração de cada um aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por nos ter trago aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por estes irmãos. Obrigado, Senhor, por este pastor. Obrigado, ó Deus, por este caminhado. Ó Deus amado, unge o nosso pastor com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Ele no Teu Espírito, Ele humildade, sabedoria em Tua palavra. Ajuda cada um de nós, ó Pai. Abençoa os ofertantes, abençoa os ministros fiéis, abençoa este povo aqui nessa noite, ó Pai. E enche cada um com o Teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Somente creio. Aqui na Tua presença, esperando pela graça, compaixão, misericórdia do Senhor, sendo transmitida por meio da Sua palavra, através da Sua palavra. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, vários sermões, várias pregações, vários ensinos que o Senhor tem nos dado e enriquecido nosso entendimento, nossa alma, através da palavra revelada que o Senhor nos trouxe, através de uma mensagem profética, através de uma revelação, nos quais os filhos e filhas de Deus têm atendido o clamor desta era, têm atendido e ouvido o grito, o clamor, o brado, o alarido, a mensagem do Senhor nesse dia. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e o que o Senhor irá fazer. Abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão presentes e os que estão agora conosco através do site, através das ondas da internet, onde as pessoas em algum lugar estão conectadas nesse instante, ouvindo daqui deste lugar, simples lugar, a transmissão ao vivo pela internet. Abençoa cada irmão também ouvinte das transmissões radiofônicas, que eles possam ter o seu entendimento aberto através das mensagens também que são geradas através de ondas de rádio, de FM. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada um deles que estão aqui nessa noite, que vieram para aprender, para ser mais iluminado com a mensagem deste dia. Abençoe também esse final de semana, onde receberemos a visita do pastor Francisco Mariano de São Paulo. Abençoe os irmãos, abençoe as pessoas, abençoe os cultos que vêm, dentro da perfeita vontade do Senhor.
Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Aproveitamos que estamos de pé. Vamos ler as Escrituras no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Também nós estamos ao vivo no YouTube. Ao vivo. E também ao vivo no site www.ofundamentoDaFé. No YouTube nós estamos em vídeo, áudio e vídeo ao mesmo tempo. No site www.ofundamentoDaFé, só o áudio que as pessoas estão acompanhando. Muito bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, verso 14. Os irmãos já acharam? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os vossos olhos o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor nosso Deus e Pai celestial, aqui nos encontramos com a Tua palavra. Abençoe-nos, ó Pai querido, Pai amado, nesse instante. Derrama a Tua graça, Teu poder e Tua unção no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus, abençoe também Tua santa palavra, que o Senhor possa acrescentar as bênçãos sobre ela, nas quais nós precisamos da interpretação, não do homem, mas da revelação divina do Senhor, que por meio de um anjo, mensageiro, já tem trago para nós a revelação. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aos ouvintes que estão na internet, deve estar se perguntando, mas o pastor disse que está no YouTube, mas não disse o endereço de acessar no YouTube. É só entrar na barra de endereço do YouTube e escrever Pastor Vanderlei Costa, só, e já aparece a imagem ao vivo. Muito bem. Nesta noite eu quero dar continuidade ao assunto que nós vemos falando sobre terremotos profetizados. E hoje eu quero falar sobre os dois lados de Laodiceia. Uma
na sua respectiva cidade e característica, e a outra na sua respectiva era, dispensação. Então nós vamos ver o lado que era a cidade, que uma vez existiu na Ásia Menor, Laodiceia, e que Deus tomou suas características para poder trazer as suas obras em uma dispensação para classificar o tempo nas quais as pessoas viveriam naquela dispensação de acordo com as suas ações e obras e acontecimentos. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vejam bem. Então eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aí. E domingo nós vamos ter Santa Ceia, a ceia do Senhor, a ceia bíblica, né? A ceia apostólica, a ceia de como os nossos pais apostólicos e irmãos do passado realizavam a Santa Ceia, ministravam, né? Santa Ceia é ministração. Pão asmo, vinho e o lava-pés. E também, diante disso, e junto com isso, nós também estaremos recebendo o pastor Francisco Mariano de São Paulo. Estará conosco no domingo, à noite, a partir das 18 horas. No sábado, em Igarapé, vai estar conosco. E no domingo de manhã, na escola dominical, em Citrolândia, às 8h30 da manhã. Né? Os irmãos que puderem estar lá, né? Domingo na escola. E também nós estamos também para confirmar logo mais à frente a presença do pastor Júnior Weber Júnior Cordeiro, né? Filho do pastor Weber. Ele vai estar conosco no final de semana de adoração, louvor, né? Entre a igreja, entre os jovens também. Eu estou para receber confirmação com o pastor Danda, né? Pastor Luiz Danda, de Cabinda, na África. Vai estar conosco. Muito bem, irmãos. Nós estamos com este estudo, muito importante. Tem, assim, despertado em muitas pessoas, principalmente quem está ouvindo na rádio. Alguns têm ficado, uns desenvolvem alguns complexos, outros medo, em outros desperta alegria, em outros desperta uma atividade maior de servir a Deus, de pôr mais na sua vida diante do altar, e outras faz de conta que nada está acontecendo. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm equilíbrio próprio, são totalmente desequilibradas. Eu quero pregar um assunto sobre isso, para mostrar para vocês como que Satanás está trabalhando na área psíquica, principalmente na pressão humana, vapor formado entre as pessoas, pelas quais fazem elas agir e serem neuróticas a ponto de blasfemarem de Deus, sem saber que estão blasfemando. Deus abençoe a todos. Amém. Nossos ouvintes também na internet. Deus abençoe cada um deles. Tem uma senhora que está nos visitando ali. É conhecida de alguém? Eu ouvi na rádio. A senhora estava ouvindo a programação na rádio? Como é que é o nome da senhora? Tereza. Mora aqui mesmo? Mora aqui mesmo, né? Sim, tem. Em Citrolândia tem. Há 20 anos atrás. Tereza, irmã Tereza. Mora aqui no bairro Brasília? Então tá bom. Fica à vontade, irmã Tereza. As portas estão abertas. Muito bem, vamos continuar então. Nós falamos, resumidamente aqui, vamos voltar um pouco. Nós falamos sobre terremotos em sequência. Depois nós falamos terremoto profetizado. E agora eu quero falar dentro desse assunto, no aspecto em que
a era de Laodiceia, ela termina com um abalo sísmico muito grande, nas quais as suas características desenvolveu a sua desenvoltura quando ela era ainda uma cidade na pequena Ásia Menor. Às vezes, as pessoas não entendem quando nós falamos sobre as eras da igreja. E às vezes tem pessoas, principalmente os ouvintes, a maioria, não digo todos, às vezes tem uma dificuldade para compreender quando nós colocamos o termo era, as eras da igreja. Quando nós falamos as eras da igreja, nós estamos falando da visitação de Deus aos gentios, no fato em que os judeus haviam rejeitado. E quando os judeus rejeitou o Messias, na metade da última semana profetizada para o povo de Israel, quando o sacrifício tinha sido cortado e a expiação tinha sido tomada, e a expiação foi rejeitada, que era o próprio Messias, então a Bíblia diz que eles foram cegados por causa de nós. E então, nós que era um zambujeiro, uma erva brava, Deus nos deu a chance de nós ter o doce prazer da sua presença. E Ele então abriu-nos as portas, visitando os gentios, para tirar do meio dele um povo para seu nome. E quando Ele visita os gentios, abre-se então 7 períodos, 7 dispensações, 7 eras, nas quais cada era tem o seu mensageiro provado, biblicamente provado, na história. E quando aparece a última era na qual nós estamos vivendo, chamada Laodiceia, é onde também aparece o 7º mensageiro, que tem um ministério de Elias, conforme Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, para converter o coração dos pais aos filhos, um ministério de restauração, e também tem o ministério do 7º anjo, que é para revelar, trazer para a noiva do Senhor Jesus Cristo os mistérios que estavam ocultos nessa Bíblia, em maneiras, em formas, em parábolas, nas quais estavam ocultas dos olhos dos sábios e entendidos, mas que revelou-nos nesses últimos dias através do seu mensageiro. Amém. E no entanto, quando nós falamos eras, as 7 eras da igreja, muitas pessoas não compreendem. Mas quando Deus visita os gentios para tirar do meio dele um povo para seu nome, da mesma forma que Deus visitava o povo judeu antes de visitar os gentios. Como é que Deus visitava o povo judeu antes de Deus visitar os gentios? Por meio de um mensageiro. Amém? Deus nunca falou com Israel sem o seu agente moral, sem o seu homem, sem o seu profeta, sem o seu mensageiro. Então, houve um período antes que os profetas entrassem em cena, no caso, por exemplo, Samuel, o primeiro profeta. Antes de Samuel havia os juízes. E como a Bíblia diz, e não havia visão manifesta, e a palavra de Deus era de pouca valia. Então havia os juízes, como Sansão foi um, como Débora foi outro, e outros juízes nas quais julgavam Israel. Mas quando Deus aparece em cena com um profeta, com assim diz o Senhor, então, de lá para cá, Deus sempre transmitiu ao povo, ao seu povo, por meio de um mensageiro. Amém, irmãos? E não poderia ser diferente, mudando de dispensação, saindo da dispensação do Antigo Testamento, mudando para o Novo Testamento, da dispensação da lei para a dispensação da graça. Não seria diferente Deus ter outra maneira de trabalhar, a não ser a mesma maneira, atravessando a nós por meio de um homem. Amém, irmãos?
por meio de um mensageiro. Deus não muda. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você pega, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, quando então Deus fala para João para escrever as 7 cartas às 7 igrejas. As 7 igrejas. Quando ele se dirige às 7 igrejas, o cartiçal que estava na sua mão esquerda, o cartiçal, os 7 cartiçais representam as 7 igrejas. Quando na sua mão direita, na sua destra, estavam 7 estrelas, representam os 7 mensageiros, estrelas, anjos. Então observe que quando se fala isso, ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Você pode observar que as 7 cartas não tem nada a ver com Jerusalém. As 7 cartas estavam enviando para os gentios, amém, irmãos? Não tem nada a ver com os judeus, é só aos gentios. Na verdade, quando João estava escrevendo esta carta, ainda em prisão, naquela ilha rochosa de Patmos, quando João estava ainda ali preso por causa da palavra de Deus, e então recebendo isso e escrevendo, na verdade, naquele período, sim, havia estas 7 cidades na antiga Ásia Menor. Havia a cidade de Éfeso, havia a cidade de Esmirna, havia a cidade de Pérgamo, havia a cidade de Tiatira, havia a cidade de Sardes, havia a cidade de Filadélfia e havia a cidade de Laodiceia. Então, se você observar, quando Deus se dirige para cada era, ele está se dirigindo para 2 grupos. Uma que é beneficiada e a outra que não é. Então Deus fala as 2 vinhas ao mesmo tempo. Quem está me entendendo, irmãos? Então observe, o que Deus fez? Você diz assim para mim, pastor, se são 7 períodos, um período longo de 2000 anos, que é a dispensação da graça para nós gentios, se são 7 períodos, por que Deus pega 7 cidades que existiam na Ásia Menor para poder falar que tem um anjo ali naquela cidade? Não, presta bem atenção. Anjo significa mensageiro. Amém, irmãos? Igreja é o povo. Então, se você observar, o que Deus fez? Deus pegou, então, a característica de cada cidade, a característica de Éfeso, o que significa ela, o que fizeram nela. A característica de Esmirna, o que era Esmirna, o que significa Esmirna. Pegou a característica de Pérgamo, o que significa Pérgamo, as características de Pérgamo. Pegou então Tiatira, o que significa Tiatira, suas características, sua desenvoltura. Pegou Sardes, o que significa Sardes, o que tinha em Sardes, quais são suas características. Pegou Filadélfia, o que é Filadélfia, quais são suas características, o que desenvolveu em Filadélfia. Pegou Laodiceia, o que era Laodiceia, que cidade importante era esta, que vivia à beira-mar, rica, muito poderosa. Os poderosos iam lá. Então Deus pegou as características das cidades locais da antiga Ásia Menor, distribuiu-as para a dispensação gentílica, vindo o quinhão de mensageiro cair em cada um, nas quais Deus abre a era da igreja com Paulo. Paulo foi o primeiro mensageiro, amém, irmãos? Amém. Paulo foi o primeiro mensageiro enviado às eras, na qual, quando Deus visita os gentios para tirar do meio dele um povo para seu nome. Então Paulo, Deus disse, visto que eu te pus para ser luz aos gentios. Então Deus visitando aos gentios, Deus tinha que ter um mensageiro com uma base para o restante das eras. Quem entendeu, irmãos? Deus tinha que ter um mensageiro, uma mensagem, uma doutrina que fosse de base, que fosse de fundamento para o restante dos mensageiros que viria após ele. Quem está me entendendo? Então, quando Paulo foi o primeiro mensageiro, com sua mensagem, nas quais, com todas as suas cartas paulinas, nas quais ele coloca todas as coisas em ordem, ele mesmo diz em 1 Coríntios 3, ele disse que ele foi chamado, se como fosse um sábio arquiteto tinha colocado o fundamento. Eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Amém, irmãos? Então, ele trouxe a palavra. E ele, quando colocou as mulheres no lugar onde deve ficar. 1 Timóteo 2, 10 até o 14.
1 Coríntios 14, 33 ao 40. Quando ele colocou as mulheres no seu lugar. Então, quando ele colocou os homens ministros, como devem ser pastores, como eles devem alcançar ministério, falando de 1 Timóteo capítulo 2, e vai embora, colocando todas as coisas em ordem, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, colocando a Santa Ceia em ordem, todas as coisas. Por isso que a igreja tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas, amém, irmãos? Deus tinha que ter, a início de igreja, um fundamento sólido, porque ele tinha prometido que no final da era, que é a nossa Laodiceia, as coisas estariam totalmente perdidas. Mas como Deus é Deus e olhou ao longo das eras, ele disse em São Mateus 17, 11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas como é que Deus poderia restaurar algo se não pudesse basear no original que ficou lá atrás? Quem está me entendendo? Então, o Elias, o prometido para esta era, através de um ministério, teria o ministério da pé de coroa, um ministério restaurador. Quando Jesus disse em São Mateus 17, 11, e Elias virá, futuro, e restaurará todas as coisas. Então, quando a igreja começou, ali estava a igreja primitiva em ação. Atos significa, Atos dos Apóstolos significa atos do Espírito Santo nos apóstolos. Amém, irmãos? Amém. Não era atos só dos apóstolos, era atos do Espírito Santo nos apóstolos. Atos quer dizer obras, ações. Amém, irmãos? Amém. Então, o que acontece? Então, para Deus restaurar isto no final da era, evidentemente que durante as eras, olha lá no quadro, eu não trouxe o meu laser, quero mostrar para vocês no laser. Eu comprei um laser para mostrar melhor para vocês. Então Deus viu que no percurso das eras, a verdade absoluta, colocado na primeira era, quando Deus se abre por meio do ministério de Paulo, Deus sabia que as verdades bíblicas sairiam de foco. Elas perderiam sua luz, sua luz, sua luz, sua luz. As pessoas ficariam cada vez mais afastadas do verdadeiro fundamento, da verdadeira doutrina, do verdadeiro princípio bíblico. Ficariam afastadas cada vez mais, e quando entrou o princípio do 4º século, na era de Pérgamo, que quer dizer casamento, foi quando Constantino, através daquela filiação, através daquele arranjo político, nas quais ele viu 2 bispos em Milão se discutindo sobre a divindade, e ele sabia que o seu reinado, que o seu império estava caindo em pedaços, não estava muito bem entre os senadores de Roma. Ele então, para poder ganhar fama e ganhar política e ganhar alicerces para que pudesse alimentar o seu governo, ele então tentou trazer essas 2 facções, esses 2 pensamentos, esses 2 grupos, sabendo que era um numeroso grupo de pessoas muito grande seguindo o cristianismo. Então ele pensando que se esse povo estivesse debaixo de sua tutela, através do Império Romano, ele poderia então estar de bem com os senadores, e de bem com Roma, e de bem com todos. Os irmãos, irmãos? E então o que aconteceu? Foi quando houve o casamento, a igreja e o Estado. No início do 4º século, ali como você vê, ali na imagem, no gráfico ali. Ali foi quando houve o casamento da igreja com o Estado. Da mesma forma que Acabe casou com Jezabel. O que aconteceu? Acabe estava muito ruim no seu governo. Para alimentar o seu governo, casou com uma pecadora, casou com uma incircuncisa, Jezabel, casou com uma pagã. E ela então, para alimentar o seu governo, alimentar a sua influência no povo de Israel, juntando-se com outro reino, da mesma forma. Aí você vai ver nas eras da igreja que ele tinha muita dificuldade com isso. Então você observa que houve um casamento. E quando a igreja casou com o Estado, na era de Pérgamo, sobre o mensageiro que era São Martim, então na era de Tiatira, significa totalmente dominado por poder feminino. Isso significa Tiatira, domínio feminino. Então, quando a igreja casou com o Estado, a liderança do Espírito Santo acabou passando para a liderança da mulher, igreja.
a denominação, o sistema, onde se encontra Apocalipse 17, aquela grande mulher que está assentada sobre 7 montes, aquela grande meretriz que estava envolto, cheio de nomes de blasfêmia. Então ali estava o domínio papal, estava naquela era das trevas ali. Quando chegou naquela era ali, observe de 600, se eu não me engano, 606, olha o tanto que ficou as eras negras, até 1579, se eu não me engano, mais de 1000 anos de trevas. Naquele tempo, a Bíblia ficou apenas no poder da mão do Papa. Ninguém podia ter uma Bíblia, ninguém podia. Montões e montões de manuscritos foram queimados, pessoas mortas, e somente Roma, através de sua hierarquia romana, através de sua doutrina que estava no seu cálice, conforme Apocalipse 17, estava distribuindo, e os reis da terra estavam briagando com a sua doutrina, na qual ela estava estabelecendo e dando para o mundo beber. Muitas coisas que ela colocaram ali. Naquele período, no 4º século, foi quando eles instituíram, Roma tirou aqueles 3 deuses como Juno, Minerva, Júpiter, e colocaram uma trindade de pessoas, como Pai sendo uma pessoa, Filho como outra pessoa, e o Espírito Santo como uma pessoa, chamando isso de Santíssima Trindade. E então, mais na frente, colocou como Deus Trino, Deus Triuno, Santíssima Trindade, Trino Deus, e assim vai embora. Naquele tempo, naquele período, também a igreja começou a fazer as suas mercadorias, vender suas feitiçarias, querer vender terrenos nos céus, indulgências e tudo mais, elevar homens que tinham sido influência entre o povo, canonizaram ele, fazendo eles santos em imagem e assim por diante. Nesse período de trevas espirituais, o povo ficou sem a aparente aproximação de Deus, porque não tinha informação, não tinha nenhuma informação, nenhum livro, não tinha nada. 1000 anos sem uma informação, sem uma ortografia, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. E quando chega na era de Tiatira, domínio feminino. Ela estava dominando o mundo. No 4º século, quando aquela chaga foi mortalmente tomada e ela foi ressuscitada, vocês observam que o Império Romano ganhou um golpe mortal naquela época, mas a sua chaga mortal foi curada. E quando ela foi curada, em vez de ser Império Romano, com lanças e tudo mais, ela se resolveu a subir como Império Papal. E desde então, desde o 4º século, no último Império Romano, desde então, o mundo tem uma potência dirigida no Estado laico religioso através do sistema político protestante católico denominacional do mundo. Então observe bem, quando isso aconteceu, por volta do 6º século, onde o Papa recebeu toda a Inquisição, em outras palavras, colocaram a infabilidade papal, para cumprir o que Jesus Cristo disse lá atrás, como disse Paulo lá atrás, de sorte que se assenta como Deus. Então colocaram um trono para ele, um trono. Então, de sorte que se assenta como Deus. Ele tem uma coroa tríplice entre purgatório, céu e inferno. Então ele tem uma coroa tríplice. Então ele se assenta como Deus, fala como Deus e age como Deus. De sorte que também é tudo contra Deus. Quem lembra dizer, irmãos? Então observe bem, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Então, quando nós estamos falando das eras da igreja, muitas pessoas não entendem, na verdade, o que aconteceu no período das eras. E em cada era, o mensageiro teve que enfrentar a situação do dia, a situação daquela dispensação. Como Paulo I, como Irineu II, como São Martinho III, como Columba o IV, como Lutero o V e como João Wesley o VI. Então, no período de trevas, que foram mais de 1000 anos sem luz e nada, quando Deus, então, não tinha que trazer um mensageiro de fora. Então, se vocês observar, havia um monge chamado Martinho Lutero. Ele estava estudando para ser um próximo cardeal ou alguma coisa assim nesse sentido. E ele estava fazendo muitas coisas. Mas ele era um homem que também estudava as coisas e era sensível às coisas do Espírito Santo. Um determinado dia ele estava preparando a Santa Eucaristia e subindo as escadarias do Vaticano,
Ele então olhou para a bandeja, olhou para aquilo e disse, jogou no chão e disse, isso aqui não é o corpo de Cristo. Não. Ele olha para a janela do Vaticano, vê alguém, vê as pessoas subindo de joelho para pagar penitência, vendendo suas terras para comprar indulgência. Ele viu tudo aquilo e disse, não, está tudo errado, não, está tudo errado. O justo vive da fé, amém, irmão? Foi quando ele pregou a mensagem justificação pela fé. Então, quando Lutero começou, na era de Sardes, justificação, 1750, foi quando Lutero, um monge ainda dentro da Igreja Católica, ele então pregou as 95 teses contra a Igreja Católica. 95 teses. A princípio, ele não queria destruir com a Igreja Católica, ele queria fazer uma reforma, ele queria colocar algumas coisas em ordem. Mas então, naquele tempo, ele tinha um páreo muito forte, que era o Papa daquele tempo, esqueci o seu nome nesse momento. E então ele foi perseguido por algumas coisas. Os irmãos estão entendendo? A Igreja Católica se sentiu ameaçada porque muitos seguidores de Lutero iam muitos nas suas reuniões, enquanto que o Papa fazia uma reunião e era poucas pessoas, mas quando Lutero fazia reunião, muitas pessoas iam, porque as palavras de Lutero eram muito bonitas, as palavras de Lutero sensibilizavam as pessoas. Quem entendeu, irmãos? E o papado então ficou um pouco ameaçado com aquelas coisas todas, e então foi quando Roma começou a perseguir e arrancar fora as 95 teses de Lutero. Foi quando a igreja não o quis mais. Quando ele viu que seu tempo não estava mais para estar ali dentro, ele então começou com o seu movimento. Mas ele não queria de forma alguma criar um tumulto. Ele queria apenas trazer uma reforma à igreja e não um tumulto. Não sabia Lutero que ele era o quinto mensageiro à era para trazer justificação, que mais adiante Deus traria João Wesley, que dizia, não, justificação só não. Também sem santificação ninguém verá a Deus. Depois de João Wesley, chegou a era pentecostal, que era de Laodiceia, nas quais Deus restauraria todas as coisas por meio do seu sétimo anjo, por meio do ministério de Elias. Quem está entendendo, irmãos? Eu disse resumidamente para os irmãos entenderem o que eu tenho que falar daqui para frente. Quem está entendendo? Então observe bem. Então muitas pessoas não entendem as 7 cartas, as 7 igrejas, como se fosse uma igreja local. Na verdade, essas cidades existiam. Os estudiosos, os teólogos, quando nos veem falar que cada anjo significa um mensageiro, não é coisa nossa, é a Bíblia que diz. Quando Deus começa a explicar para João, na ilha de Patmos, dizendo, e as 7 estrelas que viste na minha destra, são 7 anjos. E um anjo quer dizer o mensageiro. Quem está entendendo, irmãos? E ele diz, os 7 castiçais que viste na minha esquerda são as 7 igrejas. Então cada anjo, cada mensageiro enviado para uma determinada era. Então observe bem que quando nós falamos que aquela estrela, Deus deu a interpretação para João, é anjo, significa um mensageiro. E que cada cidade representa uma dispensação, uma era. Então eles não aceitam. Eles não aceitam o fato de Deus, durante 2000 anos, trabalhar só com 7 homens. Eles não aceitam o fato de 2000 anos, da dispensação gentílica, até onde nós estamos, Deus trabalhar somente com 7 homens, 7 mensageiros, 7 mensagens? Quem está me entendendo, irmãos? Então observe bem que o irmão Brana diz na mensagem, a era de Éfeso, parágrafo 22, a era de Éfeso, 22, ele diz o seguinte, vejam bem, 22. Pois bem, penso que há outra coisa que você deve saber. As 7 igrejas às quais João se dirige estão na Ásia Menor e todas são igrejas gentias. Ele não diz nada à igreja de Jerusalém, que em sua maior parte estava integrada por judeus e talvez por uns poucos gentios.
A razão é que Deus se havia voltado dos judeus para os gentios. Assim, todas as dispensações da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando uma noiva gentia para si mesmo. Agora, as eras da igreja, chamada de plenitude dos gentios, como diz Paulo, são uma mesma coisa. Amém? Então, se você vê na Bíblia, plenitude dos gentios ou as eras da igreja, é a mesma coisa. Amém? Aí o irmão Branham continua no parágrafo 23 e diz: estas 7 igrejas situadas na Ásia Menor tinha certas características nelas naquele tempo, os quais chegaram a ser o fruto maduro nas eras subsequentes. Os que apenas foram plantinhas ali, saíram depois numa colheita madura, como Jesus disse. Então observe bem. Vamos pegar então a era que nós estamos vivendo. A era de Laodiceia. Mas antes de nós entrar na era de Laodiceia, vamos pegar a cidade. Como era a cidade de Laodiceia? Vejam bem, o que significa Laodiceia? A cidade de Laodiceia, aquela cidade que existia na Ásia Menor. Deus pegou suas características para refletir na última era, sendo ela a última igreja. O nome Laodiceia, página, quem tem, as eras da igreja, 288. O nome Laodiceia significa direitos do povo. Era muito comum e foi dado a diversas cidades em honra às senhoras da realeza assim chamadas, como, por exemplo, Cirofenícia, como Cesareia. A cidade de Cesareia tinha outro nome antes, mas César colocou o nome de sua esposa, Cesareia, a uma cidade para homenagear essas mulheres, eram esposas de imperadores, assim por diante. Cesareia, assim por diante. Vai embora. Essa cidade era uma das cidades politicamente mais importantes e financeiramente mais prósperas da Ásia Menor. Veja se não é a característica dessa era. Amém, irmãos? Veja se, olha as características. Enormes quantidades de bens eram legados à cidade por cidadãos proeminentes. Era a sede de uma grande escola de medicina. Sua gente distinguia-se nas artes e nas ciências. Era frequentemente chamada a metrópole, porquanto era a sede do condado para outras 25 cidades. O deus pagão ali, naquela cidade de Laodiceia, era Zeus. Na realidade, essa cidade foi outrora chamada de Diápolis. Antes disso, era Diápolis, cidade de Zeus, em honra ao seu deus. No 4º século, um importante concílio eclesiástico foi realizado ali. Frequentes terremotos finalmente causaram o seu completo abandono. Ela viveu até o 4º século, mas os frequentes terremotos causaram o seu completo abandono. Quão apropriados essas características desta última era para representar a era em que vivemos agora? Por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e o pai dos deuses. Isto prognosticou a premissa religiosa do século 21. Um Deus Pai de todos nós, que estabelece a fraternidade do homem. E está agora mesmo juntando os protestantes e os católicos, judeus e hindus, com a intenção que uma forma mútua de adoração, dizem que aumentará nosso amor e compreensão. Nós chamamos isso de confederação de igrejas, ou concílio ecumênico de igrejas, nas quais este é o intento da Igreja Católica desde quando Jesus Cristo disse, para que todos sejam um. E a Igreja Católica pensa que ela tem o trabalho divino de fazer esse trabalho, de fazer com que todas as facções e religiões do mundo se estejam debaixo das suas asas para serem um. Quem está entendendo? Veja se a característica não é igual. Os católicos e protestantes estão agora mesmo lutando por isso e realmente estão ganhando terreno nesta união com a reconhecida intenção de que todos os outros seguirão. Esta mesma atitude foi observada na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais recusaram-se a reconhecer
qualquer conceito individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar de lado todos esses conceitos distintos com esperanças de que todas as religiões se nivelem em uma só. Você sabe quando isso aconteceu? No Concílio do Vaticano II, logo após a Segunda Guerra Mundial. Foi quando levaram isso para as Nações Unidas. Viu que a guerra ainda estava fria, estava ainda quente, botaram todos nas gavetas e disseram, não vamos fazer isso não. Vamos deixá-los todos com a intenção de servir o seu ideal. Unidas, quando líderes mundiais recusaram a reconhecer qualquer conceito individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar de lado todos esses conceitos distintos, com a esperança de que todas as religiões um dia se nivelem a uma só, porque todas aspiram os mesmos objetivos, todas têm os mesmos propósitos e todas são basicamente corretas. Quando você vê um crente, um denominacional, que não se importa com sua alma, dizendo, para mim toda a igreja está bom, falando de Jesus, ele tem o espírito ecumênico. Já está na armadilha e não sabe. Note, o nome Laodiceia significa direitos do povo, ou justiça dos povos, ou direitos iguais. Será que já houve uma era como era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeiramente? Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos, que se denominam democratas cristãos, socialistas cristãos, federação cristã, comunidade cristã. Esta é a apostasia que viria no tempo do fim. Apostatando-se da fé, em outras palavras, misturando política e mundo com as coisas de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses diz, rogamos, irmãos, pela vinda do nosso Deus e pela nossa reunião com Ele. Rogamos, mas isso não vai acontecer sem que antes venha a apostar. Isso quer dizer que alguns cairão da fé. Isso quer dizer que as pessoas não se importarão com Deus, não se importarão com suas vidas vividas, não se importarão se estão no mundo ou se não, se está na igreja ou não, ou se vive de qualquer maneira ou não. Isso significa apostasia, onde crentes e igrejas mundanas, com partidos mundanos, vidas mundanas, misturadas com os planos de Deus e dizendo-se cristãos. Esta é a apostasia do fim dos tempos, a decadência moral, principalmente dentro do seio do cristianismo, onde as pessoas tomam o nome de cristãos, mas vivem como o mundo. Esta é a era dos comunistas, onde os homens são supostamente iguais. Veja, teólogos liberais, dizem os teólogos que Jesus foi um socialista, só porque ele andou fazendo bem e curando os enfermos. Isso é obra social? Isso é obra social? E a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo. Isto muitos teólogos afirmam. E por conseguinte, devemos fazer isso, a mesma coisa. Quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial único que agora estamos estabelecendo. O Concílio Mundial de Igrejas, através da imagem erigida à besta naquela que emerge da terra, que é Estados Unidos, através da Confederação Mundial das Igrejas, nas quais Roma, a besta que emerge do mar, multidões, densidade, pessoas, isso é o que significa mar, dá o seu poder para a imagem da besta que foi erigida semelhante a ela. Imagem significa semelhante. Um governo religioso se levanta através de uma federação de igrejas que tem a mesma imagem da sua mãe. Quem está entendendo, irmãos? A mesma imagem, ou seja, a mesma semelhança. E ela obtém poder como se fosse a imagem da besta que é emergida no mar. Mas observe que quando ela quando ela cria essa imagem, essa semelhança, no fim ela entrega todo o seu poder para a primeira besta. Quem está entendendo, José?
entrega todo o seu poder para Roma e estarão debaixo das asas de Roma. Então, quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial único que agora estamos estabelecendo. Quando pensamos nessa cidade como sendo o local de um grande concílio eclesiástico, vemos prenunciado o movimento ecumênico que acontece hoje, no qual muito em breve veremos todos os assim chamados cristãos se ajuntarem para a grande armadilha. De fato, a igreja e o Estado, religião e política estão se unindo cada vez mais. O joio está sendo atado, o trigo logo estará pronto para o celeiro. Era uma cidade de terremotos, olha onde eu quero chegar. Era uma cidade de frequentes terremotos, e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro, que saiu a fazer amor com a velha prostituta de Apocalipse 17. E quando ela, então, prostituíram com os reis e tribunos do mundo, quando ela se engravidou por causa do seu vinho que ela estava distribuindo, ela ficou tão embriagada, que fazer crentes morrer na arena era show. E então levava aqueles cristãos para as arenas e assim por diante, e todos que não aceitassem a doutrina de Roma eram comidos por leões famintos, as mulheres eram arrancadas os seios para fora, as crianças eram partidas ao meio, uns eram jogados às fogueiras grandes e assim por diante. Vai aceitar ou não? Não, vou ficar com a minha fé, a fé dos apóstolos. Amém, irmãos? E então o imperador se levantava no meio do Coliseu romano e com o dedo fazia assim, ó. E então todos eram mortos. Quem está entendendo, irmãos? E então todos eles eram mortos. Observe para você ver. Observe que quando ela estava distribuindo o seu cálice na sua mão, o seu vinho significa estímulo. Vinho ali não é bebida, não. Vinho é estímulo. Distribuindo, elas se embebedaram com eles e então ela se engravidou. E o que foi que gerou? Filhas. E ela chamou-se a mãe das prostituições, a mãe das meretrizes. Aonde apareceu a primeira denominação? Em Roma. Ela é a mãe. As filhas saíram de onde? Sai da mesma coisa. O que significa para protestante? Protestar. O primeiro a protestar foi Lutero. Protestou contra o regime de Roma. Mas só que Lutero não criou uma denominação. Lutero não criou uma organização. Lutero criou um organismo nos quais estava baseado na Escritura. Quando Lutero morreu, os luteranos que seguiam sua mensagem tornou a mensagem de Lutero uma organização. Quem entendeu dizer, irmãos? Mas todas as denominações, todas as organizações saem de um mesmo sistema e têm o mesmo poder. Então observe o que ele disse aqui. Observe. Era uma cidade de terremotos e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro. Isto vai para 1 Pedro capítulo 3. Mais uma vez, Deus sacudirá o mundo inteiro. E tudo que está móvel, tudo vai ser abalado. Quem está entendendo? Amém. Na qual, veja, o mundo inteiro saiu fazer amor com ela, a velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois de renovada para o reino mileniar de Cristo. Eu fico observando que eles ficam fazendo essas conferências de igrejas, de denominações, e assim por diante, e depois vem aqueles fanáticos, invadem igrejas católicas, derrubam suas imagens, quebram suas imagens, e contra a igreja católica. E no entanto, uma filha fazendo isso com a mãe? Uma filha fazendo isso com a mãe? Chamando os católicos de pagãos, sendo que eles também são pagãos? O que é paganismo? As pessoas pensam que paganismo é porque não tem um Deus? O que é paganismo?
Paganismo, se eu for falar sobre paganismo aqui, eu vou criar um círculo muito grande e colocar muita coisa dentro dele. Para começar, uma das coisas do paganismo é o politeísmo. O que é politeísmo? É a crença de mais de um Deus na divindade. Só existe um Deus, amém, irmãos? E este Deus tem um nome. Qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Aí vem as filhas e fica chamando a mãe de tanta coisa. E, no entanto, estão unidas com ela com o mesmo batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficam crendo em 3 deuses. Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Fica brigando o tempo todo, mas anda de amorzinho, beijinho para lá e para cá, na forma doutrinal. Porque o que une o sistema do mundo político com o religioso é, na mente, doutrina, entendimento. Por isso que suas marcas na testa é entendimento. Se o entendimento que eles têm de 3 pessoas formam Deus, estão marcados com a marca da besta, que é a Santíssima Trindade. Mas se nós temos o entendimento na mente que o nosso Deus tem 3 ofícios e é uma pessoa chamada Jesus, também estamos marcados com o Espírito Santo da promessa. A cidade era rica. Olha Laodiceia. É rico e diz: nada sou, nada tenho falta, nada preciso. Olha as características da cidade. Estou falando da cidade, não da era ainda. A cidade era rica, bem dotada pelos ricos, estava cheia de cultura, a ciência abundava. Quão semelhante a hoje, as igrejas são ricas, a adoração é bela e formal, porém fria e morta. Você acha que Jesus vem nos ares arrebatar uma noiva sem que antes venha a apostasia? Você acha que Jesus vem nos ares sem que antes os assim chamados crentes que têm dado seus corações, só coração, corpo vai tudo pro diabo, só coração, eu entreguei só meu coração para Jesus, mas as orelhas vai pro diabo, a boca vai pro diabo, o cabelo vai pro diabo, o corpo, roupas imundas, vai pro diabo, os ouvidos ouvem qualquer coisa do diabo, os olhos vê qualquer coisa que são do diabo. E a Bíblia diz que qualquer um que se constitui amigo do mundo, considere-se naquele momento inimigo de Deus. Você acha que Jesus vem nos ares para arrebatar um grupinho de pessoas que tem se separada do mundo, que tem se refletida na palavra, que tem tido seu coração voltado aos apóstolos, a sua doutrina aos apóstolos, amém, irmãos? Sem que haja primeiro a apostasia, sem que haja uma decadência total e moral, sem que haja uma decadência no lar, sem que haja uma decadência na política, sem que haja uma decadência nas famílias, na delinquência juvenil, nas igrejas e tudo mais. Tudo isso deve ocorrer antes da vinda do Senhor Jesus nos ares. Amém. Por verdade. A cidade era rica, dotada pelos ricos, estava cheia de cultura, a ciência abundava. Quão semelhante a hoje, as igrejas são ricas, a adoração é bela e formal, porém fria, morta. A cultura e a instrução têm tomado o lugar da palavra. Sim, teologia, bacharelismo, um diploma na mão para poder pregar. A cultura e a instrução têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito. E a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Em cada atributo, a antiga Laodiceia, a cidade, acha-se renascida na era de Laodiceia, do século 20. Pela misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair desse sistema e não sejam participantes dos seus pecados. Amém. Graças a Deus que Deus nos tirou. Amém, irmão? Graças a Deus que Deus nos tirou. Bom, vamos falar então sobre a era. Já falamos da cidade, suas características, o que era, o que desenvolvia,
que religião tinha, que padrão eles viviam. Vamos falar da era de Laodiceia. A era de Laodiceia, a última, vamos voltar para o gráfico ali. A falta do laser. A era de Laodiceia começou por volta do ano 1906, mas não fala o dia que termina. Não fala o dia que termina. Por quê? Só termina quando o arrebatamento acontecer. A era de Laodiceia. A era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX, talvez 1906. Quanto tempo durará? Não sei. Como um servo de Deus que tem tido um grande número de visões, nas quais nenhuma jamais falhou, o irmão Branham está falando do ministério dele. Deixe-me predizer, eu não disse isso. Observe. Deus me mostrou, antes que ele venha buscar sua noiva, ele me mostrou 7 eventos que ocorreriam até a vinda do Senhor Jesus. Essas visões foram no ano de 1933. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A primeira visão que ele me deu, 7 visões. Eu já preguei isso aqui, as 7 visões do tempo do fim. A primeira visão que ele me deu, lá, em 1933, foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos teus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações em chefes de Estado. Claro, né? Claro, um ativista para levantar logo para ser um ditador e de repente a Etiópia ser invadida, isso causa uma intranquilidade entre as nações. E quando o irmão Branham repassou a visão à igreja, isso repercutiu em todas as formas legais de comunicação naquele tempo. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram muito irritados quando eu contei e não acreditaram. Porém, aconteceu assim, quando eu contei, aconteceu assim mesmo. Ele simplesmente entrou lá, Mussolini, com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance, porém a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível, com seu próprio povo virando-se contra ele. Isso aconteceu exatamente como fora predito na primeira visão. A segunda visão disse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo numa guerra. Ela mostrou a linha Springfield e como nossas tropas americanas teriam grande dificuldade para vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. Até hoje, eles não sabem o paradeiro de Hitler. O profeta disse, o fim dele será misterioso, ninguém saberá. Até hoje eles estão procurando Hitler e não acham. A segunda visão. Quer entender, irmãos? Este é um profeta. A terceira visão foi na esfera da política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo, mas que os 2 primeiros, fascismo e nazismo, seriam absorvidos pelo terceiro, comunismo. E a voz veio e me advertiu, dizendo, observe a Rússia, 2 vezes. Mantenha seus olhos no rei do norte. Isso eu vou explicar mais na frente por quê. Você já viu uma pitadinha na semana passada. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareceriam sentadas nesse carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começariam a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito do voto depois da Segunda Guerra Mundial, quando a transição política americana, através daquele mocinho chamado John Kennedy, nas quais a sua própria esposa favoreceu a igualdade do voto quando as mulheres tiveram direitos iguais.
foi para cumprir a palavra, porque Laodiceia significa direitos iguais. Amém, irmãos? Veja, depois disso, quando elas tiveram a concessão do direito do voto, depois elas começaram a cortar seus cabelos, o que significavam que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em seus direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens, passou a vestir roupas pertencentes a homens e entrou num estado de despimento, até que o último quadro que eu vi na visão era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo folha de figueira. Com esta visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Quando eu fui no encontro lá em 2001, lá em Espírito Santo, lá onde tem aquela fábrica de chocolate, esqueci, Vila Velha, com o pastor Raul Rosa, nós demos uma passeada ali na área frontal da praia. Irmãos, 3, 4 quarteirões da praia, da avenida principal, as mulheres estavam andando só de biquíni. Como se estivesse no centro da cidade. Só porque estava à beira-mar. Eu falei, olha a visão do profeta aí. Amém, irmãos? Olha a visão do profeta aí. Apenas com a folhinha de figueira na parte de cima e a folhinha de figueira na parte de baixo. Essa foi a visão que ele descreveu. Na sexta visão, a sexta. Bom, esta está para cumprir por causa do concílio ecumênico. Na sexta visão, levantou-se na América. 5 já cumpriu. A sexta visão se levantou na América a mais bela e, no entanto, a mais cruel mulher. Aqui não é mulher assim, mulher física, não. Mulher na Bíblia significa igreja. Amém, irmãos? Estados Unidos, Apocalipse 13 está lá. Ela mantinha o povo sob o seu completo domínio, isto é, quando ela recebe poder na Confederação Mundial de Igrejas para poder colocar tudo em prática. Eu acreditei que isto fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente a visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. Não, não é. Porque já tem mulher no Senado, já tem mulher no juízo. Se você observar de 44 para cá, de 44 para trás, nenhuma mulher exercia nenhum direito civil a não ser o homem. Mas quando, em 1944, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a mulher teve o direito do seu voto, igualdade racial, igualdade, porque Laodiceia quer dizer direitos iguais, direitos do povo, direitos iguais, foi quando ela passou a ter todos os mesmos direitos que o homem. E para o mundo aí fora, isso é uma beleza. Mas para Deus, isso é uma desgraça. Não estou aqui criticando a postura de certas mulheres que desenvolveram cargos que somente homens podem ter, como na parte política, essas coisas assim. Não. Mas quando você vê a desgraça da moralidade espiritual dentro das igrejas, mulheres tornando-se, chamando a si mesmo de pastoras, obreiras, diaconisas, missionárias, quando elas têm esse tipo de cargo, no ofício sacerdotal que somente o homem pode exercer. Amém. Se a desgraça no mundo já estava decaindo e nas igrejas infiltrar essas porcarias, imagine aonde estão as coisas. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10, não permito que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou uso de autoridade sobre o marido. Se ela sobe no púlpito, é para ensinar. Então ela não pode ter esse ofício. Esse ofício é só para homem. Amém, irmãos? E então nós temos pregadores, teólogos, homens que se dizem pregadores, que têm conhecimento disso e daquilo outro, para dizer, não, mas nós estamos vivendo uma era moderna. Claro, ele está referido-se à era, ele está dentro daquele espírito da era.
Nós estamos vivendo na era moderna, todo mundo tem direito igual. Olha, presta atenção para você ver. Aí observe. Aí ele disse: a sétima e última visão foi onde eu ouvi a maior explosão terribilíssima. Uma explosão. E quando eu voltei para olhar, eu só vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a América. E estou falando sobre a visão do tempo do fim. Bom, vamos observar um fato. Quero que os irmãos prestem atenção. Nós lemos em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo São Paulo, Tessalonicenses, melhor dizendo, ele disse: irmãos, devemos rogar pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Mas ele disse que, primeiramente, deve acontecer alguns fatos antes que isso ocorra. Nós lemos isso. Então, observe que eu vou tomar aqui a mensagem Cisterna Rota. Eu quero mostrar isso aqui. Ele diz: porém, isso não pode acontecer sem que antes apareça a apostasia. A apostasia é um período em que o mundo, as pessoas, os padrões éticos, os padrões princípios, os padrões bíblicos começam a desaparecer. É quando toda a moralidade, tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo começa a se perder. Isso no âmbito social, político e religioso. A apostasia é generalizada. Pedro chamou na sua carta de corrupção nos tempos do fim. A corrupção generalizada. Paulo chamou de apostasia, que é a queda de indícios, que são a perca de princípios, de primórdios das coisas que Deus estabeleceu. Quem entenderam, irmãos? Em outras palavras, os homens não temeriam nesta era acrescentar aqui, tirar ali, acrescentar aqui, tirar ali. Isso quer dizer que no tempo que nós estamos vivendo, os homens não teriam medo de fazer isso. Quem entendeu, irmãos? Em outras palavras, as mulheres não teriam temor de pegar a tesoura e colocar no seu cabelo. Não teria temor nenhum. Em outras palavras, os homens não teriam temor de ver certas coisas, de olhar certas coisas, de ir em determinados lugares, de falar certas coisas, de vestir certas coisas. Isto começaria a acabar. As pessoas teriam uma aparência de piedade, como disse Paulo, mas negaria o poder que a palavra traz para transformar. Quem está entendendo, irmãos? Nós vivemos no tempo da apostasia, no tempo da aparência de piedade, nas quais as pessoas negam o poder da palavra, que é para transformar, porque só a palavra que transforma. Amém, irmãos? Então observe bem. Então, esse período de apostasia, o problema é que crentes que querem viver para Deus, cristãos nascidos de novo, que querem servir a Deus com toda a palavra, é que tem que ficar no meio de tudo isso. Sendo chamado de antiquadro, sendo chamado de antiquadra, você não vê isso, não? Você não vê novela, você não vê isso, você não corta o cabelo, você não usa calça, você não usa bermuda, você não faz isso, você é antiquadra. Para servir a Deus não precisa disso, não. O pior é ter que conviver com esses incrédulos que se dizem crentes. Então esta apostasia é antes que venha o homem do pecado. Isto quer dizer o filho da perdição. Isto é quando a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela fica no meio de tudo isso. No meio dessa apostasia. Não no meio do homem do pecado. Porque quando o homem do pecado se manifestar, a noiva já se foi. Amém? Então observe bem para vocês verem. Aí o profeta, irmão Brana, meu Deus, as horas já foi, irmãos. Não vai dar, não. Eu nem entrei no assunto ainda. Cisterna Rota, 43. Não vai dar, não. E eu esqueci do horário. 43. Só para nós terminar.
E terá, vamos pegar aqui para nós terminar. Só haverá duas classes de pessoas na terra: aqueles com o selo de Deus e aqueles com a marca da besta. Somente duas classes. Assim sendo, você terá que ter um ou outro. E será uma apostasia, uma marca de uma religião, de um espírito e de uma religião apóstata. E terá uma imagem da besta, como temos estudado. Encontramos que Roma era ela. E sempre será besta, exatamente. Não há maneira de ter outra coisa, é Roma. Os irmãos entendendo? E Roma foi convertida de Roma pagã para Roma papal. E organizou um sistema universal. Por isso que a palavra católica significa universal. Que forçou a todos a aceitar aquela religião no tempo das trevas. Depois ela começou a ficar boazinha, como hoje é boazinha, falando bem, falando mansamente. Mas quando o Espírito Santo deixar esta terra, e então o homem do pecado se manifesta, ela não vai falar muita coisa assim não, irmãos. Ela voltará a matar. Os irmãos entendendo? Porque todos que não aceitarem, como não aceitou na era das trevas, a sua forma política de adoração a Deus, todos que não aceitarem, de acordo com o instrumento levantado nos Estados Unidos, chamado de Confederação de Igrejas, ou Concílio Ecumênico, todos que não aderirem, terão que ser confiscados seus bens, pessoas não poderão comprar, não poderão vender, prédios serão confiscados, carros serão confiscados, empresas serão confiscadas, porque todo mundo estará debaixo do seu domínio. Nesse tempo, nós estaremos no céu em uma longa mesa com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Glória. Vamos dar continuidade na semana que vem, se Deus permitir. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam, irmãos?